Dia 8 de julho de 2014, o dia em que o futebol brasileiro morreu. Existe um pré-7-1 e um pós-7-1. Você conhece o protocolo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o seu like. Eu posso dizer que começamos. No dia 8 de julho de 2014, o Brasil parou e não foi para comemorar, foi para chorar. Não foi tão choro. Foi, na minha perspectiva, eu era muito novo, foi choque. Derrota acontece. Da forma que foi, não é nem triste, é chocante, é novo, é algo nunca visto na história do esporte. E eu parei para me perguntar, eu tinha 7 anos, você deve ter parado para se perguntar, independente da sua idade, por que isso aconteceu? Eu vou tentar responder suas perguntas hoje. A gente vai tentar entender como uma geração promissora que ganhou um título de Copa das Confederações de 2014, que chegou a uma semifinal dentro de casa, que estava fazendo uma Copa até o momento com seus altos e baixos, mas chegou numa semifinal, dignidade, como isso tudo desmoronou e transformou o Brasil e a Alemanha na Copa de 2014 como o maior vexame da história do Brasil em Copas do Mundo. E eu duvido muito, eu boto minha mão no fogo que algo na história do nosso futebol em muito tempo vai ser pior do que isso. Depois da Copa de 2006 surgiram alguns jovens brasileiros, bons jogadores, e também na Copa de 2010 fez uma Copa digna, chegou a uma semifinal que poderia ter chegado a uma final sem dúvidas. Eu não acho que ganharia na final, mas poderia tranquilamente ter chegado a uma final de Copa do Mundo. E depois da Copa, uma geração fortíssima chegou, com o Oscar brilhando no Chelsea, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Daniel Alves, Paulinho, outros grandes jogadores, o Hulk muito bem no Porto. Uma geração muito boa e com o principal nome, o grande craque Neymar. Lembrando que a gente tinha uma expectativa, a pessoa pensando no meado dos anos 2000, até a Copa de 2014, ainda vai ter o Ronaldinho jogando, Kaká jogando, o Adriano jogando, e não aconteceu nada disso. Kaká, muitos problemas de lesão, já não estava em alto nível em 2014, o Ronaldinho até podia ter ido, e o Adriano também já não estava em alto nível. A ideia era renovar, e com esse grupo de jovens o Brasil fez seu ciclo. Não jogou eliminatórias, isso foi um problema, mas pareceu que não foi um problema tão grande, porque a Copa das Confederações foi uma ilusão absurda. Um Fred voando, um time na mão do Filipão, parece que o futuro repete o passado. Isso tudo passava na cabeça do torcedor brasileiro, e na final da Copa das Confederações de 2013, dentro do Maracanã lotado, o Brasil enfrenta a atual campeã do mundo, a Espanha, e ganha em um sonoro 3-0 contra a campeã do mundo. Neymar voou, Fred voou, Paulinho, Luiz Gustavo, o Filipão falando: pode respeitar a seleção, porque a seleção voltou, a torcida cantando nas arquibancadas, o campeão voltou. E isso iludiu muita gente, e isso trouxe um clima até meio de fanfarrão dentro da seleção brasileira. A seleção parecia ter se encontrado e chegar numa Copa do Mundo voando, mas aquele 3-0 foi um banho de confiança que não era real. A Copa de 2014 começa, uma Copa que no sentido de visual, linda, bonita, que marca na cabeça das pessoas até hoje. Eu tenho saudade daquela época, de acompanhar aquela Copa, de acordar, porque vai chegar a Copa do Mundo ano que vem, então já vai matar a saudade, mas tudo no Brasil é melhor. Tudo que existe, com um toque brasileiro melhor. O Brasil começou ganhando da Croácia, né? Um jogo que começou estranho, teve alguns problemas de arbitragem naquela partida. Que resultado ótimo. No jogo seguinte, um empate com o México, o Ochoa fechou o gol, resultado bem difícil, ok. E o Brasil terminou a fase de grupos goleando Camarões, ok. Uma fase de grupo bem digna, bem boa do Brasil, vamos lá. Chegou nas oitavas, o Brasil pega o Chile e passa um sufoco, uma dificuldade com o Chile e passa nos pênaltis. Já dá pra ver que o Brasil tem muito mais time que o Chile. Por que esse resultado? Ok, continuando. Pega outro sul-americano, outro time amarelo, a Colômbia, uma sensação da Copa até o momento, com a estrela James Rodrigues, e o Brasil, num jogo apertado, ganha de 2-1. Mas você ganha nas quartas de final da Copa, classifica para a semi e não comemora. Porque esse jogo aconteceu uma lesão muito grave do Neymar. O Zuniga, que deu uma joelhada nas costas do Neymar, quase deixou ele paraplégico.
E algo muito sério. E o Brasil perdeu a alma da equipe. O Brasil perdeu. Eu não vou fazer suspense. Você sabe que depois, na semifinal, 7-1. Só que muita gente fala, se tivesse o Neymar, a coisa seria diferente. Meu, cai na realidade. Você acha que se o time tivesse o seu ponto à esquerda, não teria sofrido 7 gols? Sério? O começo do jogo foi até parelho no 7-1. Mas depois o Brasil tomou 1, 2, 3, 4, 5. No segundo tempo tomou mais. Desculpa, eu acho que realmente a Alemanha tirou o pé. Não teve gol no final com o Oscar e a gente vai falar do pós depois. Mas você acha que se realmente o 7-1 foi porque não tinha o Neymar? Não. Era um time, uma seleção mal gerida, tanto no Filipão, na base do emocional, da motivação. Aquele time, taticamente, era muito pobre. Não entregava nada e tinha ótimos jogadores. Você vê, o Júlio César não era para ser titular, na minha opinião. Davi Luiz muito bem. Thiago Silva não jogou aquela partida, mas estava no auge. Muito bem, o Daniel Alves, Maicon, Marcelo, grandes jogadores que não tinham como eles entregarem tão pouco. E quando perguntaram o critério para convocar os jogadores para a Copa do Mundo, o Parreira, que era o coordenador, disse: o critério é não ter critério. Aí você já vê que a desorganização é absurda da seleção brasileira. O Filipão, como treinador, pouco entregou na Copa de 2014. E o Brasil toma um sonoro 7-1. Depois disso, a visão do brasileiro sobre o futebol muda. De verdade, eu acho que o respeito ali acabou. Ou pelo menos caiu muito o respeito naquele momento. O Brasil, que era temido, ou pelo menos muito respeitado, quando alguém via o Brasil no confronto, falava: cara, ferrou. Até aquele momento. 2018, a Bélgica pegou o Brasil e não falou que ferrou, ganhou. A Croácia pegou o Brasil em 22, não falou ferrou, ganhou. Porque o Brasil perdeu o seu respeito. O Brasil chegou numa semifinal, obviamente, muito abalado, e o pós disso é absurdo. Pessoas chorando. Eu lembro, claramente, no sofá, com a bandeira do Brasil no sofá, assim. Eu sem entender o que aconteceu, porque eu falei, pô, legal, Copa do Mundo, tamo ganhando, tamo indo. E do nada, não tem como você ficar triste num 7-1. Tem como ficar triste, mas eu fiquei totalmente em choque. Tipo, que caralho aconteceu? 7 gols. É inacreditável. E é até engraçado, porque a partir daquele dia, pra sempre, quando uma equipe toma de 7-1, é impossível não lembrar do Brasil e Alemanha. É um placar restrito ao jogo entre Brasil e Alemanha. Porque todo 7-1 do futebol te lembra, te remete à goleada sofrida pela Alemanha, e isso é absurdo. Isso, gente, foi uma exposição pública do quão desorganizada era a nossa seleção. Foi aqui, ó, tá aqui, ó, isso aqui, quase te dei um dedo no meio, isso aqui é a seleção. Mostrou quão desorganizado o Brasil chegou. Um tapa na cara de todo torcedor. Que a imprensa caiu dentro, o mundo ficou chocado, muitos jogadores não voltaram a ser os mesmos depois daquilo ali. Um abalo mental inacreditável. Você cair de qualquer resultado, 1-0 nos pênaltis, qualquer coisa mínima numa semi de Copa, principalmente dentro de casa, te abala muito. Mas você tomar um 7-1, não existe quem culpar, todo mundo é culpado. Do goleiro ao atacante, do treinador ao presidente da confederação, todo mundo tem culpa. Tem culpa eu? Todo mundo tem. Eu não tenho culpa. Claro, o Brasil com uma tática totalmente ultrapassada, que naquela época os europeus passaram o carro na gente na tática, eles evoluíram. O Brasil surfou na onda de uma geração absurda de jogadores e de campeão do mundo 2002, surfou nessa onda e achou que não precisava evoluir, e depois disso tomou um banho tático, até hoje leva um banho tático, e talvez a solução seja um treinador europeu. A dependência do Neymar foi clara nesse jogo, a falta de planejamento foi clara nesse jogo, o desequilíbrio emocional dos jogadores foi claríssimo, os jogadores abalados assim, no Brasil, gente, pelo amor de Deus. E a própria citação do Lahm, o Felipe Lahm, capitão da Alemanha, ele não era o capitão naquela época, mas ele era um dos capitães. O Brasil parecia perdido dentro de campo. Eu reforço, ele não parecia, ele estava totalmente desorientado e perdido. Foi um trauma. Obviamente, Filipão saiu depois da Copa, o Tite assumiu, fez 2 ciclos de Copa dentro de Copa América e eliminatórias, ok, mas Copa, vexame, caiu para 2 seleções irrelevantes no futebol mundial. Teve o Dunga, depois do Filipão ainda, que fez uma Copa América horrorosa,
e o Brasil depois com o Tite, né? Até hoje, nosso futebol continua desrespeitado e desprestigiado depois de tudo que passou. O Brasil não é mais Brasil, o Brasil pode voltar a ser Brasil, mas por enquanto não é. Cara, o Fred nunca mais foi o mesmo jogador depois daquilo ali. O Davi Luiz talvez nunca mais também. O Oscar nunca mais pisou na seleção, sendo que ele tinha nível para jogar na seleção. Então, não foi só um placar, foi o túmulo do nosso futebol, ou pelo menos a hibernação dele, que ainda não acordou. Se inscreve no canal, ativa o seu sino, ativa o sino, o nosso sino do canal, deixa o seu like, um abraço, se gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike. Até a próxima, valeu!